Queridos, nós vamos dar início ao nosso estudo desta manhã de hoje, cujo título do boletim, se você tiver o boletim em mãos aí, pode pegar para acompanhar. O título do boletim é A Moderação que Aponta para Cristo. A moderação que aponta para Cristo. Nós temos compartilhado a partir do púlpito dessa igreja as situações e circunstâncias pelas quais nós estamos vivendo e passando, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Situações difíceis, de muitas dificuldades, situações de relacionamentos partidos, conflitos que muitas vezes chegam a situações difíceis e até irreversíveis por conta da falta de moderação. O que é a falta de moderação? É a falta da dependência do Senhor. É a falta da vida espelhada e submissa ao Senhor na vida de cada um de nós. O texto que nós vamos compartilhar está em Filipenses, aí no seu boletim, que eu vou pedir para a gente ler juntos. Filipenses 4, 4 e 5. A palavra de Deus nos diz assim, todos juntos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O contexto que nós vamos visitar hoje faz parte de uma vida equilibrada e de uma vida de equidade, com justiça e moderação. O próprio texto de Paulo aos Filipenses nos ensina que a moderação é fruto de alegria e unidade, do qual a gente vê lá em Gálatas 5, faz parte do fruto do Espírito, que nós sabemos de cor e salteado, porém na prática, muitas vezes nós deixamos um pouco distante das nossas vidas. O que é o texto lá do fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Mas quando hoje foi feita a leitura do Salmo 37 aqui, pelo Márcio e pelo Hildo, eu glorifiquei a Deus, porque a palavra de Deus, quando Ele quer ensinar alguma coisa para a igreja, Ele vem com um poder, com a palavra, para colocar aquilo no nosso coração, para que a palavra de Deus seja verdade e haja com poder e transformação para mudar as nossas vidas. E eu vou me permitir repetir aqui a leitura do texto de Salmos. Não precisa abrir não, mas eu vou ler aqui só para vocês entenderem que quando a gente fala de moderação, nós vamos ver que esse assunto ele permeia toda a nossa vivência, toda a nossa existência. Então, quando o texto fala assim, descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Eu quero fazer uma pergunta aqui aos meus irmãos. É assim que nós vivemos no dia a dia? Não te impacientes, não te irrites. Muitas vezes o nosso comportamento nessa direção tira de nós a nossa comunhão com Deus, tira de nós a nossa dependência de Deus. E é aí que mora o perigo. Porque quando nós agimos por nossa própria conta, com o nosso próprio sentimento de irritação e muitas vezes de furor, né? A palavra de Deus diz que nós não devemos agir dessa forma. Mas nós, por nós mesmos, nós não conseguimos, em alguns momentos, nos livrar desse tipo de comportamento. Por quê? Então vamos lá, vamos começar o nosso texto aqui, que diz assim, olha, está no boletim. A carta aos Filipenses, como amplamente se sabe,
é uma mensagem de unidade da igreja e de alegria para os cristãos. Apesar de estar preso em Roma, Paulo tinha a fé no Senhor como sua fonte poderosa de alegria. Filipenses 1:6 diz assim, todos juntos: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha só, é o poder de Cristo, a obra de Cristo, a vida de Cristo que patrocina a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas decisões. Fora de Cristo, nós nada podemos, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Assim diz a palavra. Contudo, precisamos ter a compreensão destas duas injunções contidas nos versos 4 e 5 do capítulo 4. Nós vamos até repetir a leitura aqui. No verso 4, diz assim, alegrai-vos no Senhor. E no verso 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então, ou seja, na alegria, ou seja, na moderação, a nossa alegria está no Senhor, ou a nossa moderação vem quando estamos perto do Senhor. O que significa essa expressão perto do Senhor? Quero que vocês pensem. Mas ao final nós vamos voltar nesse assunto. O nosso estado de alegria está ligado ao Senhor, porque a única razão da nossa alegria é essa, né? Estarmos perto do Senhor. Isso significa que, independentemente da situação ou das circunstâncias, nós podemos estar tristes, alegres, podemos estar com dificuldades ou não, podemos muitas vezes achar que uma situação pode se resolver rapidamente e acaba demorando para se resolver. Às vezes nós cobramos de Deus rapidez. Olha só que a audácia, né? Nós cobramos de Deus, Senhor, eu já orei e o Senhor não atendeu a minha oração ainda. Já faz 24 horas. Imagina. Eu tinha um amigo que ele orava e colocava, e ele dizia isso. Ele, Senhor, cuida disso aqui que eu não dou conta. Passava 5 minutos, ele falava, Senhor, acho que o Senhor está com a agenda muito cheia. Não se ofenda não, mas eu vou pegar de novo, porque eu preciso resolver mais rápido. É normal. A gente tem ansiedade, a gente tem vontade que Deus responda a nossa oração na forma em que nós queremos, na nossa vontade e no tempo que nós queremos. Mas o viver com moderação, o viver alegre é um estado de espírito, não leva em conta nem tempo e nem necessidade. Então você pode estar no estado que você tiver e você precisa, em Cristo Jesus, dependente da vontade do Senhor, ouvindo a voz do Espírito, entender que até as dificuldades, até os problemas são colocados na nossa vida, na minha e na sua vida, por graça. Dá para entender isso? Que eu estou passando por uma situação difícil e eu preciso agradecer ao Senhor porque aquilo tem um propósito de Deus na minha vida? Aquilo tem uma razão de ser? Deus precisa trabalhar naquela área da minha vida que eu estou passando pela dificuldade para que eu aprenda a depender dEle, para que eu aprenda que a vontade dEle é melhor do que a minha, para que eu aprenda a ter moderação no meu falar, no meu andar, no meu relacionamento, tanto dentro da minha família quanto na família da igreja, como nós precisamos dessa moderação, para que a vida de Cristo, o testemunho de Cristo possa resplandecer nas pessoas também que estão à minha volta e na sua volta. Partindo dessa premissa, podemos argumentar que os cristãos que vivem demonstrando infelicidade ou que se acham vítimas em condições miseráveis, não somente se constituem em propaganda negativa do Evangelho, como também difamam a glória do Senhor,
quando mostram a impossibilidade de uma vida cristã em sua plenitude. O que nós precisamos ter em mente, meus irmãos, é que Jesus disse assim: olha, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Jesus nos preveniu. Também nós seríamos perseguidos por causa do Evangelho. Você pode prestar atenção que quando você tem um mau comportamento, quando você não é uma pessoa que age com moderação, a primeira coisa que falam de você e de mim é o quê? Ainda diz que é crente? Ainda diz que é cristão? A primeira ofensa. Eles vão logo no ponto mais importante, no ponto mais sensível que nós temos, que é a nossa fé. Qualquer outra, aqui temos o nosso irmão Ricardo Mattioli, que trabalha com muçulmanos. Não sei, não tenho experiência disso, mas eu acredito que em outra religião qualquer, as pessoas não têm a coragem de falar, mas ainda é dessa religião ou daquela? Mas ainda diz que é dessa ou daquela denominação ou religião que não seja evangélica ou protestante ou cristã? Mas a primeira coisa que se diz de alguém que não tem um comportamento moderado, baseado na premissa de que é cristão, ainda diz que é crente, ainda diz que é cristão? Tendo esse tipo de comportamento, está irritado, está enfurecido. Esses dias a gente estava fazendo um bate-papo com os amigos e um deles disse assim: na minha casa, quem mede a minha moderação são meus filhos. Os filhos é que dizem se o pai e a mãe estão agindo de forma moderada. E isso vem em todos os aspectos. Quando você chama a atenção do seu filho, e deve chamar a atenção, deve corrigir, né? Não estou dizendo que não, mas de forma firme e moderada. Tudo que é acima da medida causa consequências, às vezes, desastrosas. Nós temos muita gente hoje com problemas psicológicos, com problemas de traumas graves, emocionais, por conta de convivências e relacionamentos que foram exacerbados em seus comportamentos, e dentro de famílias que se dizem cristãs. Então é preciso tomar um cuidado muito grande para que a palavra de Deus seja verdade dentro das nossas casas. E se esse não é o seu caso, e se é verdade que a sua alegria vem do Senhor, então também é verdade que a sua moderação, parte essencial do caráter cristão, deve ser conhecida de todos os homens. É tão vital para o caráter cristão que exercitemos e demonstremos a moderação, que também pode ser chamada de equidade, como que nos alegremos e nos exultemos no Senhor sob quaisquer circunstâncias. O que é, eu queria fazer um parênteses aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o que é essa equidade. A equidade é assim: Deus não dá tudo a todos de igual forma. Vocês já perceberam isso? Deus dá conforme a sua necessidade, e até nas dificuldades. Então, se você precisa de um emprego, Deus pode te abençoar com um emprego, mas Ele não vai te abençoar com um prêmio de loteria, porque não é disso que você precisa. Se você precisa de algo na sua vida, como a salvação por meio de Cristo, Deus primeiro vai buscar o perdido para a salvação. Ele não vai dar aquilo que não vai ter valor algum para a eternidade, para qualquer um de nós. Primeiro Ele busca para a salvação. Depois, né? Por isso que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, que são as nossas necessidades, nos serão acrescentadas. Essa é a verdade de Deus. A alegria no Senhor e o viver com moderação na presença do Senhor devem caminhar juntos.
ainda que possamos achar que é mais fácil regozijar-nos, mesmo nas tribulações, do que tornar a nossa moderação conhecida de todos os homens, as pessoas das quais se espera que sejam moderadas são as que permanecem firmes no Senhor, a qualquer custo. A qualquer custo significa independentemente das dificuldades. Firmes no Senhor, independentemente da situação. Firmes no Senhor, custe o que custar, para sua firmeza estar voltada para a verdade da palavra de Deus. E aqui eu quero chamar a atenção que o que nós estamos querendo dizer aqui, que tornar a moderação conhecida de todos os homens é o mais difícil. Porque depende de uma ação, depende de uma situação ativa e não passiva. Eu quero mostrar a todos os homens, em obediência à palavra, que eu sou uma pessoa moderada, equilibrada e com equidade. Esse é o desafio que Deus está propondo para todos nós aqui. E aí, eu vou fazer uma leitura de um texto que não está aí no boletim, que está em Romanos 12. Romanos 12, a partir do verso 1, né? E eu quero chamar a atenção para o verso 3. Mas o 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, é uma situação onde ativamente nós temos que apresentar os nossos corpos como culto racional e não nos conformar com este século. Mas no verso 3, ele vem dizer como que isso pode acontecer. Por quê? Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha só, Deus diz o que temos que fazer e Ele dá a condição para que a gente coloque isso na prática. Vocês estão me acompanhando? Eu fico olhando daqui e eu vejo cada fisionomia, cada semblante, eu fico pensando que cada um tem uma história e cada um tem algo para dizer. Aqui não dá para fazer isso, né? Mas eu gostaria de ouvir. Mas, com certeza, Deus vai dar eternidade para nós, que a gente possa compartilhar essas maravilhas que Ele, com certeza, tem feito na vida de vocês. Continuando lá no boletim, então, portanto, devemos abandonar a ideia errônea de que moderação é sinônimo de indiferença, indefinição ou uma atitude nebulosa em relação à verdade, à vida e a tudo mais. A ideia de que o moderado é o tipo de pessoa que é tudo para todos traz um sentido errado e indigno de quem está sempre pronto a ceder e busca paz a qualquer preço. Nada disso. Nada está mais distante do perfeito caráter de Cristo. Veja só, então, agir com moderação não significa aceitar tudo. Não reagir a nada. Tudo está bom, tudo está certo, está tudo bem, pode estar um turbilhão, pode estar uma situação horrível, mas eu não tenho nada para falar, eu não opino. Não, não é isso que a palavra de Deus está falando. Porque também ao contrário disso, a palavra diz assim: irai-vos e não pequeis. O cristão tem indignação com o pecado. Nós podemos nos indignar com injustiças. Nós podemos irar contra o pecado. Nós podemos colocar uma posição da palavra de Deus em todas as nossas decisões. A minha vida é pautada pelos princípios bíblicos.
Então, se a palavra diz o contrário daquela situação, eu tenho toda a autoridade que me foi dada pela própria palavra para colocar aquilo de uma forma que a vontade de Deus é soberana sobre toda a injustiça e todo o pecado. Então, ser moderado, gente, não significa ser um banana. Você simplesmente deixar do jeito que está para ver como é que fica. Não. E aqui eu quero chamar a atenção especialmente dos homens, que têm uma posição de cabeça nas suas casas, dada pela palavra de Deus, tendo como Cristo como cabeça. Então, quando você ocupa uma posição de liderança, quando você ocupa uma posição de quem representa a Cristo em qualquer que seja o lugar, você tem a autoridade de pedir o discernimento do Espírito Santo para que a situação pela qual você está passando, ou a sua família, ou a igreja, ou onde quer que você esteja, aquela situação precisa ser voltada para o caminho da verdade. Então, indignar contra a mentira, irá contra a mentira, é legítimo. Tá certo? A palavra moderação significa controle de si mesmo e é expressa por autocontrole, domínio próprio, temperança, paciência e poder sobre a sua atividade. Significa não exercer pressão ao máximo sobre o direito pessoal deste ou daquele. Significa a capacidade de diferenciar entre o que é realmente importante e o que não é. Manter-se firme como uma rocha pelas coisas vitais, mas ser razoável com relação às coisas não vitais. Em outras palavras, não é tanto o que você faz, mas o modo como você faz. Nós podemos aqui nos lembrar de alguns exemplos. Por exemplo, as mulheres, eu vejo agora, né, um pouco mais de perto, e para isso a idade é uma bênção, né? O tempo é uma bênção para essas coisas. Então as mulheres às vezes têm dificuldade de escolher o prato do dia. Então, eu não sei o que eu vou fazer hoje. Dá uma ideia. Pede para o marido. O homem tem alguma ideia? Pensa bem. Aquilo é grego para o homem. Dá uma ideia. Eu vou de carne moída, salmão, assim, em 1 segundo. Para mim, tudo está bom. E acredito que para vocês também, a maioria aqui, a não ser os gourmets aí, os chefes. Mas isso não tem problema que seja decidido, que seja feito. Então, é muito fácil ter moderação nesse ponto, porque é um assunto não vital. Mas quando nós falamos de trazer a nossa família ao conhecimento da verdade, por exemplo, nós vamos ter o mês que vem aqui, já quero fazer um anúncio, que nós teremos o mês da família. O mês de abril é o mês da família aqui para a nossa comunidade. Finalizando lá no dia 1º de maio com a festa da família, que todo mundo sabe. No mês da família, nós vamos tratar de alguns assuntos, e o que nós vamos tratar, um deles, é a questão de incentivar as famílias a levar a palavra de Deus através dos cultos domésticos, das reuniões semanais, pelo menos, dentro das suas casas, levando o evangelho para as crianças, levando a palavra de Deus, não permitindo que conteúdos nocivos, não permitindo que ideologias contrárias aos princípios da palavra de Deus entrem nas nossas casas. Então, isso é uma coisa vital. Em relação a isso, não deve ter uma negociação, uma flexibilidade, mas sim, ambos, pai e mãe, têm que estarem convictos do que é realmente o que faz bem, o que edifica e o que leva as suas crianças ao conhecimento do Evangelho. E isso é vital. Então, nós precisamos ter moderação, sim, nas coisas que dá para negociar, ok, e que não dá, não dá.
Então, voltando ao boletim, de outra maneira, moderação transmite a ideia de paciência, isto é, uma condição na qual a pessoa não se ofende facilmente. Novamente, moderação não é indiferença, pelo contrário, a moderação é uma qualidade essencialmente ativa. Então, só repetindo, não tem a ver com letargia, não tem a ver com inércia, não tem a ver com, deixa ele ou ela decidir, você está vendo a vaca ir para o brejo e está tudo bem, porque eu sou moderado. Nada disso. E aqui nós vamos ver as consequências, né, que têm aparecido em razão da falta de moderação. Uma das causas, né, tem N causas sobre isso. O pânico e a depressão são alguns dos sinais externos facilmente perceptíveis, ocasionados por esses tempos de tristeza e falta de paz que atravessamos. Ao final, tudo isso poderá resultar em preocupações, dúvidas e incertezas, podendo ainda ser interpretado como falta de alegria e de moderação. Como eu disse no início, e foi dito aqui já várias vezes, nós temos atenção redobrada pelo tempo pelo qual nós estamos passando, pelas dificuldades, os tempos difíceis pelos quais nós estamos passando. Hoje, eu acredito que os valores familiares, os princípios da palavra de Deus estão mais difíceis de serem alvos de impactar as nossas famílias e as nossas convivências. O mundo está muito polarizado. Existe uma cultura de polarização, e isso faz muito mal. Essas questões podem exercer uma influência muito forte em nosso modo de pensar e agir, e, consequentemente, em nossas convicções, que certamente ficarão instáveis. E assim como o alimento estragado adoece o corpo, as premissas erradas nos levam às instabilidades que somente encontramos longe do Senhor. Note que estou falando aqui para novas criaturas. Todo aquele que foi regenerado e teve transformação em sua vida, deveria ser uma pessoa moderada. Em que você imagina na sua vida que você não é moderado? Muitas vezes a pessoa é moderada fora de casa, não é moderado dentro de casa. Dentro de casa, não é moderado nas conversações, não é moderado nas finanças. É ou não é? Alguma área da nossa vida, da sua vida, você precisa rever a forma que você está levando essa questão, a forma que você está decidindo na sua vida, nessa área específica que veio à sua mente agora, você não é moderado. Eu preciso que Deus trate na minha vida desse pecado, dessa atitude, desse jeito de fazer. Isso não está sendo bom, não está trazendo um resultado eficiente ou eficaz. É assim? Muitas vezes no trabalho nós não somos moderados em algumas coisas. Hoje eu tenho ouvido as empresas chamarem para o trabalho, abrindo vagas de emprego, para quem nasceu, olha só gente, nasceu de 1950 até 2000. O que eles estão querendo dizer? Quem nasceu de 2000 para cá, não serve. Por quê? Que é a força do trabalho, é a força do conhecimento, pelo menos nas faculdades, é a força física, mas as empresas não querem. O que está acontecendo? Nós sabemos o que está acontecendo. Os valores e os princípios não foram ensinados. Esses jovens não têm em si mesmo
o comportamento que deve ter um cristão. O comportamento de fazer, de entregar, de trabalhar, de ter responsabilidade, de cumprir horário. Quantos jovens hoje aprenderam a trabalhar home office? E nesse home office, eu trabalho a hora que eu quero, o tempo que eu quero, faço o que eu quero, ninguém está fiscalizando, ninguém está vendo. Então, quando vai para a empresa no presencial, não se adapta. E aí? O cristão, ele tem que fazer o que tem que ser feito. Não é o que ele quer que seja feito ou ele quer fazer. Nós, como família, nós precisamos fazer o que tem que ser feito. A criança sujou a fralda, tem que trocar a fralda. Não dá para ficar sujo. Chegou a hora de alimentar, tem que fazer o almoço, tem que fazer a janta. Não dá para dizer, eu não estou com vontade. É fazer o que precisa ser feito. Você imagina se Deus agisse assim conosco. Misericórdia. A alegria e a moderação reveladas na carta aos Filipenses são patrocinadas pela vida de Cristo em nós, que nos faz viver com as características intrínsecas no fruto do Espírito. Então, olha só aquele texto que eu falei no começo de Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você age dessa forma durante todo o tempo, todo dia? Se estivermos com os nossos olhos voltados para Cristo, perto do Senhor e no Senhor, com certeza Ele vai nos incomodar. Vocês já perceberam que quando você peca, estou falando para quem é nascido de novo, filho de Deus, quando você peca, o Espírito Santo, na hora, bate o carimbo? Você sabe que pecou. Certeza absoluta. Você pode até não admitir. Você pode até não querer a correção ou não querer ouvir o que Deus vai falar. Mas com certeza nós sabemos o que é certo e o que é errado diante de Deus. Salientamos o fato de que todo nascido de novo é chamado para mostrar todas essas características da moderação. Paulo não está meramente escrevendo a algumas pessoas no sentido de que sejam equilibradas pelo temperamento. Sabe aquela pessoa assim, eu ouço muito isso, modéstia à parte, eu sou muito paciente, que eu ouço, eu sei ouvir, que eu ouço bastante. Mas eu já perguntei isso para Deus, Senhor, isso é do meu temperamento? Ou é a vida de Cristo manifestada no meu coração? Porque se for o meu temperamento, eu não quero. Eu quero vida de Cristo. Eu quero ouvir com amor. Eu quero ter paciência para ser bênção na vida do outro. Eu quero testemunhar essa vida de Cristo na vida do meu irmão e da minha irmã. Mesmo que você seja naturalmente impulsivo, isto não importa. Você está sendo exortado pela palavra a ver que a sua moderação deve ser conhecida de todos os homens. E isso é possível? Sim, é possível. A vida de Cristo nos garante em 1 Pedro 2, 21 a 23. Vamos ler juntos? Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Isso é o exemplo de Cristo que nós devemos seguir. É ou não é? E o que nós fazemos? Quando alguém te ofende, quando alguém pisa no dedão do pé. Esses dias eu vi uma cena que me chocou. O menino chegou num cara assim, o Elião está aí, não? Do tamanho do Hélio. E simplesmente tirou o boné da cabeça do grandão. Menino,
tirou o boné. O cara falou, me devolve. O menino quis fazer uma brincadeira. O grandão deu-lhe um pé do ouvido, que o menino quase que virou no avesso. Então, isso é moderação? Não. Não é para tanto, né? O que acontece? Quando você... Aqui diz o seguinte, quando Cristo era maltratado, ele não fazia ameaças. Ele se entregava. É a mesma operação do perdão. Quando você é ofendido, o que você faz? Você ofende também? É isso que a palavra diz? Quando nós somos ofendidos, nós vamos ofender? Quando alguém te xinga, você vai xingar também? Não. Não. A moderação é deixar que Deus faça a justiça dele nessa situação. É clamar para que a justiça de Deus seja feita. Saber controlar os impulsos, o modo de agir e de pensar, são comportamentos do nascido de novo que mostram ao mundo, por meio da vida de Cristo, a sua coparticipação da natureza divina, como está escrito em 2 Pedro 1, 3 e 4. Visto que ele, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Glória a Deus por isso, né? Então, em resumo, a alegria e a moderação são resultados de uma vida sobrenatural de dependência e submissão ao nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra moderação pode ser traduzida como comportamento apropriado, conveniente, íntegro, suave e gentil. Está lá no Strong da Bíblia Digital. O texto em estudo nos diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Mas como eu posso? Você pergunta. E o próprio texto responde: perto está o Senhor. Se somos novas criaturas e estamos no Senhor, o viver moderadamente fica leve. Filipenses 2, 13 e 14 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Então, a melhor forma de você saber se está vivendo moderadamente é você ter a coragem de ouvir, de perguntar. Muitas vezes os nossos comportamentos estão escandalizando, estão chocando as pessoas. Muita gente fala rispidamente. Eu sempre falo na minha casa que você pode falar o que você quiser, desde que seja da forma correta. Você pode colocar a sua opinião, pode ser contra, pode ser divergente, pode ser qualquer que seja a sua opinião, desde que seja falado da forma correta. Tem pessoas que costumam ter a forma de falar mais ofensiva, mais agressiva, mais grosseira, e aí justificam dizendo assim: olha, eu sou muito sincero, sou muito verdadeiro. Isso não é justificativa para nada. Quando você ofende alguém, aquilo está errado. E quando nós ofendemos, nós cristãos ofendemos, nós sabemos que ofendemos. Sabemos. Não dá para falar assim: mas eu nem percebi. Não. Você sabe. E quando nós ofendemos, qual é a forma correta de resolver a situação moderadamente? É pedir perdão. Olha, me perdoa. Eu falei de um jeito que rude, mas o que eu queria dizer era outra coisa, então você me perdoa, sabe? Isso a começar dentro da vida do casal, marido e mulher.
namorado e namorada. A partir do início do relacionamento, a moça já pode ver no rapaz o jeito que ele tem de falar com ela. Nós já atendemos casais de namorados que a relação era abusiva por conta desse tipo de coisa. E isso tem nome, isso é abuso mesmo. Porque às vezes a pessoa traz da sua casa uma forma errada de resolver problema. Resolver problema eu não consigo por minha conta. Eu só consigo resolver problema quando Deus está agindo na minha vida e da forma correta, porque quem resolve o problema é Ele. Eu sou apenas um instrumento dele. Mas o nosso relacionamento aqui com moderação tem que ser pautado por respeito, por carinho, por amizade. Senão, o que vai acontecer conosco? Daqui a pouco a gente não se relaciona com mais ninguém. A ansiedade, o desânimo e a falta de esperança são fortes indicativos de falta de intimidade com Deus, que é cultivada pela leitura e, consequentemente, pela revelação da palavra de Deus por meio da obra do Espírito Santo. Para que não sejamos abatidos pelas circunstâncias na submissão do Espírito Santo de Deus, devemos manter uma vigilância tão diligente quanto possível sobre os nossos pensamentos, as palavras e os nossos atos. Aqui vai uma dica para vocês. A palavra de Deus nos ensina que a palavra branda desvia o furor. Não é isso? Não responder de pronto é uma dica para que os relacionamentos possam ser mais amenos, mais moderados. Normalmente, quando o assunto é muito longo, um dos dois para de ouvir no meio. O negócio da história está muito comprida e tal, você já começa a pensar em outra coisa, e quando a pessoa terminou, você já responde, nada a ver, e aí começa a confusão. Né? Então, espera, ouve com atenção, espera para responder, elabora o que você ouviu, e depois você responde com propriedade. Essa questão do tempo é muito difícil, porque hoje todo mundo tem pressa de tudo, correria para tudo, ninguém consegue fazer nada com tempo mais, com tranquilidade, então isso causou um hábito de ser tudo rápido, tudo corrido, e é onde as coisas não funcionam nos relacionamentos e acabam sendo comunicações sem moderação. Lewis Bailey, em seu livro A Prática da Piedade, escreveu: vigie para não cair repetidas vezes no mesmo pecado, para não suceder que o costume de pecar elimine a consciência do pecado e então você vai ficando tão impudentemente iníquo que não terá mais temor de Deus nem respeito pelo homem. Essa palavra impudentemente significa falta de pudor. Então eu começo a agir sem moderação, não me preocupando mais com as consequências, e aquilo se torna um hábito tão constante, tão frequente, que eu não me dou conta mais que aquilo está errado. E aí aquilo para mim, que é um pecado, se torna uma coisa normal, normatizando o pecado. É a mesma historinha da rã. Lembra da historinha da rã? Colocada numa bacia, e aí a água vai aquecendo devagarzinho, e ela não percebe, e quando chega um ponto que ela é cozida sem saber, sem fazer nada em relação a isso. É a mesma coisa. O pecado vai ficando tão normal, tão frequente, que a gente nem acha mais que é pecado. Aqui nós temos falado sobre o tal do pecado de preferência, né? Até o Maurício falou no nosso estudo lá, pecado de estimação.
E o Maurício ainda falou uma coisa interessante, que não é pecado de estimação, porque não existe pecado de estimação, porque quem estima pecado não é crente, não é cristão. Quem gosta de pecado não é cristão. Aquele que está em Cristo é contra o pecado, e é verdade, né? Então, não existe. O discernimento vem do alto, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Hebreus 4, 12. Não queira cumprir as intenções da mente em todas as coisas. Aprenda antes a colocar em prática o mandamento de Jesus, que está lá em Mateus 16, 24. Vamos juntos? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Num sentido espiritual, a moderação é um atributo divino de Jesus Cristo. Ele deseja que cada um de nós desenvolva esse atributo. Amados, tudo que nós fazemos na nossa vida, em qualquer área, em qualquer situação, circunstância, nós fazemos porque nós temos ganho com isso. Eu não faço nada que eu não tenha um ganho. Quando eu ajo sem moderação, significa que eu estou entendendo que aquele meu comportamento está resultando em um ganho para a minha vida. Eu estou sendo ofensivo, estou sendo mal educado, estou sendo grosseiro, eu posso entender que eu estou tendo um ganho com isso. Qual é o ganho? Eu pergunto. Qual é o ganho? Eu não vejo nenhum. Eu vejo que a gente pode ferir muitas pessoas, que a gente pode magoar muitas pessoas, que a gente pode afastar muitas pessoas por conta de um comportamento inadequado. Então vamos pensar sobre isso, porque o que Jesus está dizendo aqui é que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, esse meu ego, esse meu eu, que faz com que eu me comporte imoderadamente, é aquilo que eu tenho que negar, como disse Jesus. É aquilo que eu tenho que entender e ter a fé para crer que foi crucificado com Cristo lá na cruz, o meu velho homem. E aquele ego foi crucificado também. Aquele ego não me pertence mais. E é por isso que nós entendemos que a confissão de Paulo, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, ela tem todo o poder de mudar a nossa vida, de mudar o nosso comportamento, de transformar o nosso eu, para que nós sejamos pessoas que se identifiquem com Cristo e não com as nossas próprias vontades, com as nossas próprias decisões. Buscar a palavra de todo o coração e viver conforme os ensinamentos e mandamentos dela são práticas que somente tem aquele que é nascido do Espírito. João 3,6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O fruto do Espírito somente se manifesta no Espírito que ganhou vida pela ressurreição de Cristo. Amém? Caso contrário, para aquele que está morto espiritualmente, não há outra opção, a não ser praticar as obras da carne pela sua condição de estar em delitos e pecados. Embora não possamos impedir que impedir que pensamentos ansiosos surjam em nossas mentes, podemos escolher a resposta correta. Na parte B do verso 6 está escrito: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, nós temos algumas possibilidades. Aqui, obviamente, não temos a intenção de esgotar o assunto, mas apenas de dar um norte da palavra de Deus, para que a nossa vida seja pautada no Senhor, porque Ele está perto
É Ele quem quem governa a nossa vida e Ele quem nos dá a direção. Então, creia em primeiro lugar. A alegria e a moderação dos santos são produzidas pela fonte inesgotável que é o Senhor Jesus vivendo em cada um de nós. Creu? Está tudo certo? Jesus Cristo é minha vida? Creio que morri na cruz, que ressuscitei com Ele, pela fé sou uma nova criatura, regenerado. Renda-se para ter uma vida alegre, transformada pelo poder do Espírito Santo. Entregue-se, submeta-se, seja obediente à palavra, seja submisso à vontade de Deus. E, por fim, viva, para que o seu proceder seja moderado e conhecido de todos os homens, na total dependência do amor, graça e misericórdia do nosso Deus e Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.